Com o tema de hoje, né? A minha jornada de transformação foi a partir daí. E o que eu digo que a cura vem com informação é que quanto mais você estuda, na verdade, sempre que a gente busca evoluir, a gente precisa estudar. A gente precisa se conhecer, a gente precisa buscar informação, porque sem informação você não faz nada, você não sai do lugar. Então foi isso que a gente buscou e é isso que a gente busca sempre aqui dentro de casa, para sempre buscar a nossa cura e a cura da nossa família, né? E falando um pouquinho aí da cura da mulher, né? Como é o tema específico da live? O tema é o poder de cura da mulher. Da mulher, como transformar a dor de toda mulher, de toda a história que aconteceu. A gente sabe que mulheres foram queimadas, mulheres foram submissas a ponto de não só subdividir, né, submissões, mas sim daquelas de ser mais incapazes, autodesvalorização, não só uma auto, mas foram desvalorizadas de fato. O que você tem a falar sobre essa evolução da mulher? Você como mulher, como nasceu mulher, menina, mulher, mãe, e os tempos de agora com essas informações, como é? O que você tem a agregar? Bom, eu vejo hoje que muito do que a mulher passa e não é sofre exatamente, mas todo esse contexto que a mulher passa, a gente só percebe agora, depois de adulta, o quanto a nossa infância influenciou, né? Então, eu percebo muitas crenças, exatamente, né? Se a gente pegar aí os tempos em que as mulheres realmente foram escravizadas sexualmente... Ainda são em muitos lugares, né? Enfim. Não tem muito tempo, né? Isso é da nossa bisavó, tataravó. 2, 3 gerações atrás. Então, essa influência sistêmica continua, né? Assim, a gente ainda sofre essa influência. E eu percebo muito hoje, em alguns momentos da vida, assim, algumas crenças que vêm lá de trás. Então, crenças de incapacidade, que são passadas de gerações para gerações, não de forma... A gente não pode dizer que a gente recebeu isso por maldade, né, dos nossos pais. A gente recebeu isso por influência e isso continua, né? Então, a gente continua ouvindo, por exemplo, que nunca dependi financeiramente do seu pai. Não é a questão da minha mãe, tá? Vamos deixar claro que essa não foi... Não depende de homens. Não depende de homens. Nenhum homem presta, homem é tudo igual. Então, isso tudo que a gente vai ouvindo durante a vida vai crescendo uma crença aqui dentro. E quando a gente se depara com dificuldades ou com conflitos mesmo, né? De relacionamentos, no nosso dia a dia, essas informações aparecem na nossa cabeça. Essas informações vêm e elas agem no nosso corpo, elas agem nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, e a gente não se dá conta, porque isso está já impregnado aqui dentro, né? As crenças são coisas que a gente não controla e que normalmente a gente não tem conhecimento. Por isso que eu digo que a cura vem através da informação. Quanto mais informação você tiver, mais você consegue identificar esse tipo de coisa quando elas surgem. E as pessoas que têm medo, amor? Tem gente que fala assim, mas crescer dói. Tipo, a evolução dói, isso não causa dor também? Essas informações, esse crescimento? Sim, também, né? Aí a gente se torna um adulto que tem medo de crescer. Ou tem uma mulher que tem medo de sair para trabalhar, uma mulher que tem medo de se colocar profissionalmente porque os homens são superiores, né? Então eu coloquei algumas crenças aqui, deixa eu ver. Era de incapacidade, de troca, né? O medo de ser trocada por uma outra mulher. Então você tem que estar sempre bonita pro seu marido, você tem que estar sempre em ordem. Isso a gente ouve de uma forma
positiva, né, dos nossos pais, das nossas avós. A minha avó dizia que uma mulher nunca pode deixar de estar com as unhas feitas. Eu lembro muito bem disso. A minha avó não deixava de fazer as unhas. Então, era o jeito dela, mas isso é uma crença que fica aqui dentro, né? E as crenças não são só ruins também, né? As crenças podem fazer a gente crescer também, mas o importante é saber identificar quando elas acontecem, quando elas aparecem aqui no nosso dia a dia. Gente, eu não tenho competência pra ler enquanto eu falo. Eu tá? tenho. Então tá bom aqui, ó. A Irani falou, meu pai me disse, estuda porque homem não é futuro. Ótimo, né? Eu espero que você esteja se relacionando bem, Irani. Porque uma crença dessa aí pode impedir você até de se relacionar direito com homens. Direito assim, digo, de uma maneira prazerosa. Eu cresci ouvindo, seja independente e, se possível, em todas as situações. A típica situação do eu me basto. Uhum. Eu me basto. A mulher banca tudo, a mulher cria tudo, a mulher não precisa de homem para fazer sexo, a mulher é viciada em masturbação, assim como o homem também é muitas vezes. Então, várias situações que levam a mulher a ter um comportamento, não só a mulher, mas o homem também, por questões de eu me basto, tá? Bom, amor, e o poder de cura da mulher tá onde? Não, continua falando aqui, ó. Você falou sobre homem que só arruma tranqueira. A gente que só arruma tranqueira. Puta, olha essa daqui, amor. Não, peraí. Eu vou ter que ler essa aqui. Minha avó falava, namore com os livros, case com o livro, porque é estudando que vai fazer você ser alguém. É isso aí mesmo. Você quer ter um filho, você trepa com o livro. É bem assim. Ai, Jesus. E aí tá, por exemplo, você tem grande tendência a ser uma pessoa que estuda muito e que dá mais valor, de repente, aos estudos, à formação, ao trabalho, do que ao relacionamento, à família. Dá mais valor, né? Assim, você pode ter algum conflito no seu relacionamento por conta disso. Então, são essas caídas de ficha, né, que a gente chama, que são importantes pra gente observar. Então, e é isso que influencia muito o nosso emocional. A gente não sabe de onde vem essa questão toda, por que a gente se sente tão inferior, por que a gente se sente culpada. Um outro ponto que eu coloquei pra gente falar hoje é sobre a diferença de culpa e vergonha, por exemplo, que são duas coisas muito implantadas na mulher. Isso é bacana, mano. Porque a culpa é quando a gente percebe que a gente fez alguma coisa que é diferente dos nossos valores. Então, se eu tiver alguma atitude que vai de encontro com um valor meu, eu sinto culpa. É uma coisa consciente. Agora, a vergonha pode vir depois da culpa. É quando eu tento encobrir a minha atitude buscando um culpado. E isso a gente vê muito em mulheres que passam por abuso, né? Por relações abusivas. Sim. Arrumam desculpa de onde for, todas as desculpas do mundo para justificar um abuso do homem. Então, não é um homem que tem atitudes abusivas. Sei lá. É o carinho dele por mim. Uhum. Ele tá tentando me proteger. É o jeito ele dele. É assim mesmo, é o jeito dele. Ele é meio tá brutão. Tudo bem. Então, a vergonha vem muito nesse momento. Nós temos pessoas muito próximas a nós que passaram por situações assim. Por isso que a gente tá dando esses exemplos também. Uhum. Essa semana, inclusive, eu tive um papo muito forte com uma pessoa que nós conhecemos, que passou por um relacionamento abusivo pela 4ª, 5ª vez, assim. E só não apanhou porque dessa vez ela teve um pouco mais de consciência. Mas quando ela veio falar pra mim, quando veio me contar, que é isso que a gente tá falando, negócio de transferir a culpa, enfim. Quando ela veio me contar, ela falou, nossa, o cara é freak, Tom. Freak é tipo meio louco, assim. O cara é louco, o cara responde processo por abuso, por violência sexual, violência contra a mulher. Não, a culpa é dele, olha o cara louco, não sei o quê. E aí eu falei com ela, mas fulana, quase falei o nome dela. Fulana, mas e você nessa história, cara? Por que você tá olhando tanto pra ele? Você tá defendendo tanto as mulheres que ele já se relacionou? Você entrou em contato com as mulheres que ele se relacionou pra tirar dúvida, pra falar sobre isso?
qual que é a sua responsabilidade no processo? E aí é quando a mozão quer falar sobre dor compartilhada. Que é linka o que eu tô falando com o que ela vai falar agora. Pera aí, amor. A Kelly falou, até um tempo atrás a mulher tinha que casar virgem, senão nenhum outro homem iria querer. Pois é. É a crença da troca, por exemplo. A gente tem sempre que estar em ordem, bonitinha, impecável. Com a unha feita. Senão a gente corre o risco de ser trocada. É. Né? Então, só troca de situação. Né? Você não precisa mais ser virgem, mas você tem que estar com a unha feita, por exemplo. Só troca de situação, mas o nosso cérebro entende da mesma forma. E remete a gente lá ao momento que a gente recebeu essa informação. Isso que é importante. Faz sentido pra vocês isso, gente? Se for dando sentido, vai comentando sim. Vai dando os coraçõezinhos aqui. Isso é importante pra nós, tá? A gente tem muita vontade de fazer um evento só pra pessoas que passaram por abuso, né? Sim. Ou passam por uma relação abusiva. A gente também tem vontade de fazer evento, esses grupos de mulheres, sabe? A gente sempre fala aqui em casa, beleza, vai fazer grupo de mulher, mas em qual momento os homens vão estar presentes para ouvir? Porque a gente só muda uma situação realmente indo de encontro com o sistema, né? Com o nosso sistema. Então, se as mulheres sempre foram excluídas ou se os homens sempre foram superiores, é hora de mudar. Então, como que a gente pode agregar o homem e a mulher, né, e crescer junto nisso? Aí lutam-se tanto pelos movimentos feministas aí, não tô falando que não tem que ter, tá, gente? Mas pela igualdade e tal, e aí em qual momento desses grupos de mulheres os homens vão entrar para ouvir as necessidades de vocês? Nós fomos convidados há pouco tempo atrás, a Fernanda no caso, para fazer um grupo de mulheres. E ela vai fazer um evento logo, vai falar para vocês. Aí tava ela e mais 2 amigas nossas aqui, e eu tava no chão, brincando e tal, escrevendo no computador com a Clara aqui, e as 3 estavam aqui no sofá de casa. E elas começaram a falar, não, porque tem que ter um movimento de mulher, a rede de apoio, porque só mulher entende mulher, enfim, A Fernanda até fez um vídeo no Falando das Claras sobre isso. E aí elas falaram assim, mas e aí, como é que a gente vai fazer? Aí eu tava aqui na sala, só falei, gente, eu posso só dar uma palavra? Aí, não, pode, Tom. Eu falei, olha, eu acho muito legal a ideia de vocês. Mas também acho legal de saber, de vocês colocarem em algum momento os homens de vocês dentro dessa sala, escutando o que vocês têm a falar. Senão não faz sentido pra nós. Pra nós, eu digo nós mesmo, porque eu sei que ela também faz sentido pra ela. Sim. Não adianta eu estar num grupo de homens para entender as mulheres se ela não sabe a minha necessidade. Não adianta ela estar num grupo de mulher falando e discutindo sobre as situações das mulheres, os homens, os abusos e blá, 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 as coisas que acontecem, se os homens não sabem, cara. Os homens não sabem o que é um abuso, se o homem não sabe como tratar uma mulher do jeito que elas querem. Não tô falando que eu sou o Dom Juan da vida, mas a gente aprendeu junto, a gente aprende junto todos os dias a entender a necessidade um do outro e conseguir atender. Mas nós íamos falar sobre dor compartilhada. Estávamos falando de abuso. Só pra fechar, a gente vê que quem passa por essa situação tem muita inconsciência, né? Com certeza. Então, não consegue perceber o que tá vivendo. E é isso que a gente gostaria de ajudar. Então, se vocês têm interesse, né, nesse tipo de evento, nesse tipo de assunto, manda um ok pra gente, ou aí online. Manda um direct depois. Ou depois, só pra gente ter ideia do quanto... de quantas pessoas a gente consegue atingir, né, com esse conteúdo. Porque eu entendo também que seja um conteúdo bem particular. Então, não sei até que ponto as pessoas se disponibilizariam a participar de um evento desse. A gente quer muito, de verdade, poder ajudar nesse sentido. Porque acho que receber, acolher e passar informação é o mais importante. Pois é. Bom. Dor compartilhada. Estávamos falando sobre a nossa amiga lá que passou por mais uma situação abusiva. E, ligou para as ex-namoradas do cara e conseguiu puxar a ficha dele. A ficha dele tá cheia de atentado contra a mulher. E ela entrou numa frequência de oferecer ajuda para as mulheres. E aí, vocês têm prova? Eu também tenho. Vocês têm foto? Eu tenho conversas. E o que a gente vai fazer?
Fala um pouco sobre dor compartilhada, o que você acha? Essa dor compartilhada a gente vê em vários momentos, nesses grupos só de mulheres inclusive, né? Eu vejo que é um grande momento para compartilhar dor. Então, por isso que eu sou um pouco reticente com relação a isso. Por quê? Quando a gente passa por alguns momentos, e tem alguns momentos específicos, então, um relacionamento que dá super certo, sempre tem alguém que vai falar, não, mas fica de olho, porque homem não é confiável, porque você tem que prestar atenção. Ela vai falar, as pessoas têm a necessidade dela. Eu já falo assim, sempre tem um filho da puta. Não. Sempre tem algum desgraçado, entendeu? Não é a minha visão. Querendo desgraçar a vida da gente. Mas tem alguns momentos que despertam isso nas pessoas. A gestação é um segundo momento, que se você tem uma gestação ótima, incomoda quem não teve uma gestação boa, quem não teve um processo bom. O casamento... Nossa, vou nem comentar. Mas enfim... Não, comenta aí, mas comenta aí. Não, sempre tem alguém pra alfinetar, né? Seu casamento é bom? Não, mas... sua filha dorme a noite inteira? Não, espera, vai piorar. Espera a crise do 7. Então... O 7º ano que dá treta e... E esse é o compartilhar dor que a gente fala. Eu falei esses dias pra uma pessoa muito próxima que tá gestante, o quanto compartilhar dor é perigoso. Porque o estado gestante da mulher levanta muitas dores, né, de outras mulheres. E aí a gente vê vários textos, várias publicações de como é ser mãe, como é você deixar de ser mulher para ser mãe, como é sofrido. E eu, falando por mim, eu li um texto desses e quase entrei em depressão nessa minha segunda gestação. Fala o que era o texto, porque isso foi muito importante. Era a ruptura da mãe de um filho para nascer a mãe do segundo filho, que você deixava o seu primeiro filho para ser mãe do segundo filho. Eu falando, como assim vou deixar a minha primeira filha? E eu quase entrei em depressão. Eu entrei um pouquinho em depressão. Eu lembro desse dia. Você lembra desse dia que eu cheguei em casa? Eu cheguei a entrar em depressão. Você lembra do dia que eu cheguei em casa? Porque a gente foi marcado nesse texto. Uhum. E aí eu li o texto e ela também leu. E aí eu cheguei em casa e ela tava, extremamente pra baixo, triste, depressiva. E aí eu falei, amor, o que você achou daquele texto lá que a fulana marcou a gente? Ai, amor, achei forte, né? Ela começou a falar, eu falei, eu achei horroroso, velho. Eu achei puta opinião pessoal da própria pessoa que escreveu, sabe? Tipo, porque a mãe morre pro primeiro filho pra nascer o segundo. Eu falei, vai tomar no cu, mano, que morrer pro primeiro, o quê? Eu falei, não, nós vamos dar um jeito aqui, nós vamos dar conta. Não vai faltar amor pra ninguém, não. Oxi, papo é esse? Mas é um negócio que mexeu pra caramba. E pra você ver como vai no inconsciente, né? Atinge a gente no nosso inconsciente, nas nossas crenças, nos nossos valores. Então, essa dor compartilhada é muito perigoso. E só a informação te deixa protegida desse tipo de compartilhamento de dor. Você consegue olhar para as pessoas de forma mais humana, entendendo as necessidades, entendendo que não é fácil passar pelo que elas passaram, mas que é delas e não é seu. Então você consegue impor o limite ali da sua emoção, o quanto você interage com a história, né, da outra pessoa, ou o quanto você se envolve, que é diferente. E aí entra muito sofrimento que as mulheres têm que não é delas, né? De repente você sofre por uma história que não é sua, você está sofrendo por compartilhar dor de outras mulheres, por trazer para você o sentimento de outras mulheres. A Nicole falou aqui, já cheguei a ouvir que eu não sabia o que era ser mãe porque minha filha era muito boazinha. Porque sua filha tem que ser um cão raivoso? Tá vendo? Helenice disse que triste a maldade do próximo. Aqui, a Kelly tem uma filha especial. Cuide da minha filha especial numa boa. E as pessoas falam que Deus dá a cruz que a gente pode carregar. Ela jamais vai ser uma cruz. Olha que louco. Olha o que você me lembrou. Quando o Luca nasceu, a primeira consulta no pediatra, o Luca tem um processo de sono muito diferente do da Clara.
Mas não é que a gente compara os 2 filhos, mas a Clara é o meu parâmetro. Não tem como dizer o contrário, né? Então a Clara sempre teve um sono muito tranquilo e o Luca tem um sono mais agitado, né? E eu cheguei no consultório, né, com a olheira, aquele primeiro mês bonito. Modo dragão. A pergunta da pediatra foi: o que ele é pior do que a Clara? Aí eu arregalei o olho assim, você lembra? Lembro. Eu arregalei o olho e falei: não, pior não. Ele é diferente, mas ele não é pior. Então, pra você ver como, se a gente não tá atenta, a gente desliza e a gente entra nessa inconsciência. E a gente ama essa pessoas. pediatra, viu, gente? A gente gosta dela, a gente continua indo nela. Ela é muito boa, mas às vezes as pessoas vêm, assim, por trás tentar cutucar um negócio que pode te despertar algum sentimento ruim. Então, se você não tá protegida, atenta, com informação, você desliza e você cai nisso. Aqui em casa, a Fernanda tem um nível de empatia. Eu falo bastante de empatia, eu já melhorei muito, muito, muito. Mas o nível de empatia dela é muito maior, assim. O nível de conseguir entender a situação é muito maior que o meu. E olha que doido como a gente se completa. Nesse dia que ela tava mais depressiva... Peraí, amor, que eu não li aquelas ali ainda. Ah, tá. Esse dia que ela tava mais depressiva, eu cheguei puto aqui em casa. Eu cheguei bravo mesmo, porque eu falei, porra, velho, não tinha que ter marcado a gente nessa porra desse texto não, velho. Nada a ver, pô, no meio de uma gestação, a primeira filha, tudo tranquila, aí o segundo vindo agora, me manda um texto desse. Cara, como não chorar, ficar depressivo? Eu nem tenho coragem de compartilhar esse texto com vocês. E aí, quando ela falou isso, quando eu cheguei em casa, eu chego meio puto às vezes, assim. Eu falei, mano, vai se fuder, puta texto bosta, velho. E isso, às vezes, chama a atenção dela. Por quê? Porque nós somos diferentes, vocês percebem aqui. Eu tenho um pouco mais de energia para algumas coisas e ela tem muito mais cadência, muito mais empatia com essas coisas. Só que a gente se completa muito nisso. Eu vou escrever um texto, eu falo, amor, dá uma olhada aqui, vê como é que tá. E às vezes quando precisa ser um pouco mais de energia, aí ela fala, amor, e aí? A gente vai compartilhando isso. Que isso faz muito sentido com a nossa live hoje, que é o poder de cura da mulher. Uhum. Cara, ela me cura pra caramba o tempo todo. O tempo inteiro. E a gente briga? Não. A gente discute? Não. A gente vive mal? Não. Cara, não é que a gente é o casal dos sonhos. De repente é pra alguém, sei lá. Ou de repente a gente pode ser também, foda-se. A gente tá vivendo assim. Tipo, foda-se o que vão achar, entendeu? Puta, a gente já teve os nossos momentos de crise, mas a gente cresceu muito com isso, a gente aprendeu muito com isso. E hoje a gente vive super bem. Então, assim, cuidado com essa dor compartilhada. Foi o que a Maria Luísa falou aqui, ó. Cuidado com a dor compartilhada. Michele falou, é muito forte essa dor compartilhada, eu tenho que levar só as coisas boas. Marina disse, como assim? Por isso tantos adolescentes doentes e carentes procurando preencher esse vazio. Sim. Sou mãe de gêmeos, ouvi cada coisa quando estava grávida. Puta, e sabe que eu queria que fosse gêmeos, hein? Acho que eu ia amar do mesmo jeito, mas eu ia estar com umas olheiras umas 40 vezes pior. Mas puta, cara, é uma delícia. Michele, lembra o pessoal falando que você estava estudando grávida de gêmeos. Fê, ensina ela a CNV. E a Gi, escutou que se tiver outro filho, ele não vai ser bonzinho, porque o Joca é muito bonzinho e a sorte não bate 2 vezes na mesma porta. Gente. Puta, velho, então nem abre a porta pra essa pessoa que falou isso. Nem abre. Bate a porta na cara dela. Pá! Verdade, amiga, na verdade tá. Quando falam que ela é coitada, eu digo que ninguém é coitado. Opa. Ninguém é coitado, muito menos ela. A Clara é super boazinha. Chama a Clara também, a filha dela. Ah, é? É uma filha que tem paralisia cerebral. Então, onde é que você vê hoje o poder de cura da mulher, além da informação, amor? Além da informação, eu acho que achar pessoas que estejam engajadas no mesmo processo que você, como no nosso caso, por exemplo. Sim. Compartilhar esse tipo de estilo de vida, de propósito de vida, de busca. De maneira de conduzir, né? É importante compartilhar. Não dá pra viver sozinho assim. Você precisa como ele falou aqui, a gente se completa. Você precisa ter alguém do seu lado com o mesmo propósito, né? E a gente consegue enxergar várias facetas numa mesma situação. É como se ela fosse o meu terceiro olho e eu fosse o terceiro olho dela. Eu sou a parte da cabeça dela que não consegue agir ou não consegue pensar, e ela é uma parte muito maior na minha cabeça de
dar uma outra visão sobre as coisas. Então, a gente fala muito aqui que o poder de cura da mulher está no feminino dela, quando ela se coloca como feminino. Isso não tem nada a ver com ser submisso, não tem nada a ver com ser escrava, tipo, vai lá, pega minha cerveja, ou eu chego em casa tem que ter comida pronta, eu chego em casa que a casa tem que estar arrumada, nada disso, cara. Quem já veio em casa viu, aqui atrás tá uma zona, velho, tem um monte de coisa da cara espalhada, hoje a gente não guardou, ela tava com sono, foi dormir. Então a gente é muito tranquilo e, inclusive, para os nossos filhos isso faz toda a diferença, toda a diferença. Vem pessoas aqui em casa e ontem mesmo minha irmã estava aqui, a gente estava conversando, tava nós três, os irmãos aqui, eu e minhas duas irmãs, e a Fernanda estava na cozinha dando comida para Clara. Teve uma hora que a Clara começou a dar uns chiliquinhos, e aí a Fernanda começou a conversar com ela, tipo, filha, olha aqui pra mamãe, olha aqui pra mamãe. Aí ela parou, olhou, ela falou, olha, agora explicando as coisas. Agora é hora de fazer isso, depois você vai fazer isso, tá bom? Tá bom. Puta. E consegue conduzir a criança desse jeito. Mas por quê? Porque ela tá curada, velho. Ela tá tranquila com essa situação. Aí a minha irmã tava aqui e falou, caramba, é só conversando, né? Eu falei, dá trabalho, gritar é muito mais fácil, né? Gritar, ameaçar é muito mais tranquilo. Talvez se dá um berro só, acabou. Agora, é da maneira que a gente quer conduzir? Não, não é da nossa maneira. Aí você vai ter que gritar pro resto da vida. E aí quando ela gritar comigo, eu não vou poder falar pra ela que ela não tem que gritar. Porque o que a gente usa com a Clara aqui? Como a gente não grita, quando ela dá um berro, a gente fala, filha, por que você tá gritando? Ninguém tá gritando aqui. A gente não tá gritando, papai não grita, mamãe não grita, por que você tá gritando? Tá? A outra falou aqui, a Paty, meu sonho é ser calma assim. Aí que tá, Paty. O tema da live de hoje é isso. Não é pra olhar pro outro, é pra olhar pra si. Uma das palavras que a Fernanda mais fala na vida hoje é autorresponsabilidade. Uhum. O tempo inteiro é autorresponsabilidade. Não é que você é super explosiva, você está explosiva. Quando você compreende os seus processos, você não vê razão para ser explosiva assim. Você não vê motivo para ter colocar tanta energia de repente com um filho assim. A Clara é a melhor menina do mundo? Puta, pra nós é, mas talvez ela não seja. Talvez o filho de cada um é o melhor. Mas a maneira como a gente conduz, principalmente a Fernanda, é muita conversa, gente. É muita conversa o tempo inteiro, é negociação o tempo inteiro. Nossa, mas que hora que vocês gritam com ela? Não, a gente não grita. Que hora que vocês ficam puto com ela? Puta, a gente fica bravo às vezes. Mas a gente se controla, a gente respira. Quando um tá muito nervoso, a gente se coloca, é autoridade pra ela, se coloca como autoridade, mas se vê que vai passar do limite, entra o outro, cara. E ela não é melhor que eu nisso, eu não sou melhor que ela nisso, mas o poder de cura na criança principalmente está na mãe. Principalmente. Só que a mãe envolve o jeito de lidar com o filho, a mulher curada com o próprio pai, a mulher curada com o seu marido, a mulher curada com ela mesma, com o feminino dela. E aí a mulher vira uma bomba, mas uma bomba de energia positiva, de luz para esse mundo. Porque só a mulher traz um filho para o mundo, gente. O filho é grudado na mãe o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, muitas vezes, a criança vai refletir como a mãe está se sentindo. Ah, então a culpa é toda da mãe? Não, nós não estamos falando sobre culpa. Nós estamos falando sobre algo muito maior, que é o poder de cura que a mulher tem. Se ela está informada, se ela está curada, ela cura o mundo, gente. Não é o homem que vai curar. É a mulher que cura esse mundo inteiro. Certo? Roseli disse, muito bom vocês dividirem isso, porque só assim a gente percebe quantas crenças trazemos e quanto vamos passando elas para os nossos filhos. A Marcela disse, gente, preciso fazer esse curso com vocês quando for mãe. Até lá a gente vai ter uns par de curso. Uns par de curso. Uns par de curso. Ixi, aqui eu grito com as crias. Grazi, a gente não tá falando que é certo ou que é errado, tá? É só a maneira que a gente conduz aqui. Né? E o que a gente tá mostrando pra vocês? Que talvez em tempos atrás a gente também gritaria. A gente também daria uns berros, eu principalmente, tá? Fernanda tem muito mais controle emocional que eu. Mas não tem nada de certo ou errado. É só a maneira que a gente conduz, porque para mostrar que a gente olhou para nós. Cada um olhou para si, olhamos para nós como casal, nossa filha veio depois. Primeiramente é ela a pessoa mais importante, depois são os nossos filhos, tá? Renata disse, cheguei atrasada, acabei de sair de uma palestra sobre motivação e liderança. O autocontrole é a autorresponsabilidade, se amar e se respeitar. Influenciará em todos que estão à nossa volta. Então, só que posso fazer uma observação? Por favor, mano.
Quando a gente fala de se amar, se respeitar, eu acho que isso é muito falado, assim, atualmente, mas como é difícil eu me aceitar se a minha mãe não me aceita, por exemplo. Então, acho que a questão vai muito pro lado das crenças mesmo, que a gente estava falando, de você começar a identificar nos detalhes do seu dia a dia que tipo de crenças que você está trazendo para sua cabeça, assim, né? Que tipo de crença você está retomando do que você já ouviu. E é no dia a dia mesmo, são muitas crenças que a gente passa o dia inteiro. Então, eu passei uma situação, uns tempos atrás, de ouvir uma crença limitante, assim, e chorava. E eu ouvia essa crença limitante e chorava. Uma crença de incapacidade, de que eu não seria capaz de... Né? Eu entendia dessa forma, de que eu não estava sendo capaz de criar dois filhos. E eu ficava mal. Até o dia que eu entendi que isso era uma crença. Então, não é simples de observar, não é simples de perceber. Mas o primeiro passo perceba quando você fica triste, magoada com alguma situação. O que essa situação te remete? Alguma coisa que você já ouviu na vida? Ou algum exemplo do seu pai, da sua mãe? Normalmente da mãe. Mulher traz muito o exemplo da mãe, porque a mãe pra gente é a nossa super-heroína. Isso. Né? É a melhor mulher do mundo. Então, tudo que ela traz de informação pra gente é lei. Então, quando você em algum momento estiver triste, alguma coisa te magoou muito, tenta trazer informação de que influência sua mãe tem nisso. É a primeira coisa que você tem que pensar. Eu ouvi isso da minha mãe de alguma forma, eu tenho isso de exemplo com a minha mãe de alguma forma. Por exemplo, meu exemplo de criar 2 filhos vem da minha mãe. Minha mãe criou a gente assim, carregando a Dani em cima da barriga da minha gravidez, levando pra escola, pro trabalho, deixa uma dormindo no carro pra subir com a outra pra casa. Essa história que eu sempre lembro, cara, sua mãe contando que chegava com as compras, chegava com vocês as duas dormindo, pegava uma, trancava o carro, subia, colocava na cama, fechava a porta, descia, destrancava o carro, pegava outra filha, subia. Cara, que... Pra você ver, não é uma crença que ela quis colocar na minha cabeça, mas eu tenho isso como modelo de uma super mãe. E eu não conseguia fazer isso. Eu falava, eu não consigo sair com 2 crianças sozinha. Não sai com 2 sacolas. Então, essa minha crença de incompetência, de impotência, vem de um modelo que eu tenho da minha mãe. E não de uma informação negativa que ela tenha me passado, entende? Então, a dica que eu dou é, quando alguma coisa te deixar muito triste, muito chateada, tenta olhar pra sua mãe, se ela te falou alguma coisa nesse sentido, ou se ela representa alguma coisa pra você nesse sentido, na questão de ser mulher forte ou não. Às vezes você julga a sua mãe, você exclui a sua mãe e não quer ser como a sua mãe. E isso também traz muita informação. Então, assim a gente consegue perceber algumas crenças que a gente carrega e que aparecem pra gente no nosso dia a dia. Minha tia Regina disse aqui, fiz isso com 3. Lá, Rê. Pois é, né, Rê? Saudades do Leonardo. Ana disse, eu me sinto incapaz de educar meus filhos, eles não me obedecem. E eu converso, explico, e a minha mãe sempre me julga dizendo que sou muito boazinha, porque ela sempre me bateu e foi muito brava. Puta, comenta você primeiro. Não, na verdade, a gente sempre ouve isso, né? Ai, com você deu certo. Eu fiz assim com você e deu certo. Eu apanhei e tô viva. Mas tá viva, mas você vai ficar desse jeito aí, é melhor não ter apanhado. Essa é a fala dele. Tem gente que fala isso, nossa, mas eu tô aqui, olha aqui, eu sobrevivi, apanhei, comi bucho. Eu falo, nossa, mas por isso mesmo que eu não quero apanhar. Mas tem muito disso mesmo. A gente escutou da mulher que coordena a escola, cara.
Porque a gente chega na escola e às vezes a Clara, raramente a Clara às vezes dá uns trabalhinhos pra entrar, né? Principalmente quando ela tá com sono. E a gente sempre conversa, cara. Sempre conversa, sempre funcionou. Né? E uma vez a Fernanda foi negociar com a Clara para entrar na escola, foi falar da importância que era para Clara, da importância que é para nós trabalhar. E aí a coordenadora disse: não, tem que falar menos, mãe, fala menos. Aí, né, Fernanda com todo o seu jeito empático e tal, eu falei, foi lá, deixou passar. Eu falei, mano, que pode falar menos o quê, velho? Tá funcionando, toda vez a gente conversa com ela faz sentido pra ela. A gente vê pai chegando lá assim, jogando a criança no braço da tia, sabe? Do tipo, pelo amor de Deus, põe minha filha aí dentro. E a gente não, cara, a gente troca ideia com ela, fala, olha, o trabalho é muito importante pro papai. O papai ama o que faz, ajuda muitas pessoas. A mamãe tá trabalhando em casa e a gente vem buscar você. O papai vem buscar você, a mamãe vem buscar você. Sempre, sempre, sempre falando verdade. Sempre. Quero leite. Não, acabou o leite. Não é que acabou. Não, agora não é hora de tomar leite. Tem leite, mas não é hora de tomar. Então essas pequenas coisinhas a gente vai tirando também, né? A gente vai estar sempre... A gente sempre tá com muita consciência trazendo a verdade pra Clara, porque a verdade é uma das coisas que a gente quer de valor pra nossa vida, tá? Olha que legal. Um monte de gente dizendo que exclui a mãe. Eu sempre quis ser o oposto da minha mãe. Maravilhosos, hoje percebo que julgava ela, procuro ser diferente da minha mãe porque não gostava da maneira que ela me tratava. Pô, é lógico, sua mãe te surrava, velho. Sua mãe te batia, quem gosta de apanhar? Muitas vezes a gente apanhou desproporcionalmente, porque para quem teve uma criação agressiva, nossos pais nos batiam porque eles achavam que era daquela forma. E às vezes você, sei lá, cara, você fez sem querer, você derrubou um copo porque você tropeçou, cara, e você apanhava por causa disso. Né? Então olha na cabeça da criança, tipo, caramba, velho, eu tropecei, foi sem querer e eu tomei uma surra. Então a gente sempre tenta entender esse processo. E o poder de cura tá onde? Quando você olha para sua mãe, ela fez o que ela podia, e se você escolhe fazer diferente com o seu filho, Ana, que foi o que você falou aqui, né? Se você escolhe fazer diferente com o seu filho, é a escolha sua. Assuma a responsabilidade e a escolha sua. Tá? Você não precisa seguir os passos da sua mãe. Você também não precisa julgá-la. Mas você não precisa seguir os passos dela. Se você quiser fazer diferente, faça. Renuncie aos seus pais. Renuncie à sua mãe, renuncie ao seu pai. Com muita honra por terem te dado a vida, mas faça diferente. A gente passa por situações assim. É a nossa escolha. Nós temos algumas escolhas bem fortes assim com a Clara que a gente só conta dentro do curso. Eu não conto esse tipo de coisa que eu falaria agora, das escolhas que a gente faz com ela, eu só conto dentro do curso. E são escolhas nossas. Os nossos pais são contra. E quando eles foram contra a nossa decisão, a gente falou, pai, a responsabilidade é nossa. Eu falei pro meu pai e pra minha mãe, ela disse pra mãe dela, é nossa responsabilidade. Se algo de ruim acontecer, eu assumo a responsabilidade é nossa. Tá? Então a gente vai tomar a decisão, assim como vocês tomaram as decisões com a gente, mas com os nossos filhos, nós vamos tomar a decisão. E ficou tudo bem, né? Ninguém é tretado, ninguém fez nada disso. Né, amor? Eu amo minha mãe, mas tem muita coisa que ela faz e não funciona. E eu não vou fazer o mesmo, eu espero. Se você não julgá-la, talvez você não repita. Mas se julgar, existe uma grande chance de você repetir. Então, quem que falou isso? Marcela aqui, ó. Marcela. Eu amo minha mãe, mas tem muita coisa que ela faz e não funciona. Mas não funciona pra ao quem? seu olhar, exatamente. Não funciona pra quem? Não funciona pra você, mas pra ela funciona. A gente sempre toma atitudes buscando atender necessidades nossas. E se não atendesse, a gente não teria essas atitudes de novo. Então, se a sua mãe continua fazendo as mesmas coisas, é porque atende alguma necessidade dela. Talvez seja legal você passar pra ela que não atende às suas necessidades. Não é legal pra você isso. Embora sejamos mãe e filha, somos pessoas diferentes, né? Dentre todas as mulheres do mundo aí, essa mulher é sua mãe, cara. Fazer o quê? Tem algum motivo nisso. Então... É o pai certo pra você, e outra, a mãe certa pra você. Você é parte da sua mãe. Você carrega
o DNA dela. o DNA, você carrega muita informação sistêmica da O sua seu pai mãe. também. Não adianta a gente tentar excluir a mãe, excluir as atitudes da mãe, porque a informação sistêmica tá aqui dentro. Já tá aí. Tá aqui dentro. A gente vai... a gente reproduz isso na nossa vida. Então, excluir, você tá excluindo a você mesma, de certa forma. 50%. 50% de você mesma. Então, é entender que as atitudes da sua mãe atendem às necessidades dela. Só não atendem às suas e tá tudo bem. Tá tudo bem. Deixa isso claro para as duas partes, que fica mais libertador. Enquanto vocês excluírem uma outra, fica preso, fica amarrado. Então, traz isso pra consciência sua, dela, esclarece, que pode ser bem libertador. Muito bem. O poder de cura da mulher não tem algo, o poder. São os poderes. E tudo isso envolve, na nossa visão, tudo isso que a gente comentou aqui com vocês. Não é uma fórmula mágica, mas eu diria que o conhecimento liberta e liberta muito. Te empodera, te capacita, você pega a dor só que é sua, resolve as suas dores, e sabendo que você resolvendo as suas dores, você vai inspirar outras pessoas a resolverem, a buscarem a solução para as dores delas também, tá? A live não ficará gravada aqui. É até uma coisa que eu ia falar agora. A live vai ficar só dentro do meu grupo de Telegram. E se Só entrar lá, gente. É só entrar no grupo de Telegram. O link tá na bio. Essa é a nossa estratégia para valorizar também quem tá aqui. E quem quiser assistir depois tá lá no grupo. E também vai ter benefícios, tem coisa lá também. Não é que é um castigo tá lá. Vocês podem mandar para quem vocês quiserem lá no grupo. É bem melhor do que ficar gravando no Instagram. Lá eu falo com as pessoas, eu respondo as pessoas, eu converso com elas sempre. Faz sentido isso pra vocês que a gente falou, gente? Que a gente tá falando no caso, né? Fernando é foda, né, velho? Aí vocês falam, não, o Tom é foda. Eu recebo uns negócios assim, nossa, você é meu guru. Eu, não, velho, ela é minha guru. Ela manja muito mais, tá? Elis, como é que você entra no grupo? No meu link na minha bio tem o link pra você entrar no grupo, tá? Tem que baixar o Telegram. Então, se faz sentido pra vocês, gente, se vocês querem a Fernanda mais vezes aqui... Tá me leiloando. Se vocês querem a Fernanda mais vezes aqui, escrevam Fê. Aí eu quero ver essa tela cheia de Fê. Fê. Porque ela manda muito bem. Eu sempre falei isso. A Fernanda é minha ídola. A Nicole. Nicole. Então, gente, são coisas assim que a gente trata, que a gente inspira, que a gente faz dentro do curso, que a gente faz dentro da jornada de autotransformação, que são dos 8 meses que a gente passa juntos. Olha lá, até minha tia, cara, minha tia! A minha tia falando, o que é você, amor? Regina, você é quase sangue do meu sangue, cara. A Fernanda é uma agregada da família. Brincadeira, gente. Tô me sentindo muito mais importante agora. Durante a nossa formação, a pessoa vai expandindo a consciência com tudo isso que a gente vai falando, muitos exemplos, muito mais do que a gente consegue passar aqui, tá? Porque lá são 20 horas por mês, por um final de semana que a gente passa juntos, tá? Tem várias pessoas aqui que fazem essa formação com a gente, já fizeram e podem dar os testemunhos delas aqui, tá? Então, grupo de Telegram tá lá na bio. E eu quero lembrar que a nossa próxima formação de reprogramação começa dia 18 de abril. Nós temos 10 vagas, as transformações acontecem o tempo inteiro. E se você busca esse conhecimento que nós falamos aqui, faz parte também da nossa contribuição dentro do curso, tá bom? Amor, o que você quer falar aí, para fechar? Quero falar que a gente tem o canal do Falando as Claras. No Instagram, no YouTube. O YouTube a gente tá começando a alimentar agora, mas no Instagram já tem bastante coisa. E eu quero saber de vocês, se interessa pra vocês esse evento voltado para pessoas que tiveram ou têm ou passam relacionamentos abusivos. Ou querem prevenir também, né? Querem evitar que isso aconteça. Se você quer participar de um evento com esse tipo de informação, manda lá pra gente, ou inbox pro Tom, ou inbox pra mim, lá no Falando as Claras, que a gente realmente quer poder ajudar nesse sentido.
porque a gente acredita muito que informação é libertador e essa dor de viver um relacionamento abusivo é muito forte. Então, um dos nossos propósitos é realmente usar esse conhecimento que a gente tem para poder ajudar nesse sentido. Então, manda lá pra gente se você tem interesse, só pra gente conseguir estruturar alguma coisa. Não tem nada estruturado, mas pra gente ver se vocês ficam afim, tá bom? E a gente tem certeza que com o conteúdo que a gente tem, com a experiência que a gente tem de vida, e a gente vai contar muita coisa nossa, né? Em eventos assim, a gente sempre conta, né? Eu falo bastante aqui, mas dentro dos eventos eu falo mais, tá? A gente pode contribuir bastante com vocês aí para diminuir a dor. Seja se você já passou, seja se você passa, se você quer evitar situações de abuso na sua vida, a gente vai estruturar algo para vocês com certeza. E vai ser bem bacana, tá bom? Vai ser presencial. Esse tipo de coisa tem que ser presencial, sim. Tá? Eu sempre fecho com a minha frase. Que frase você fecha, amor? Uma frase de impacto, assim, do tipo... Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Não sei. Menininha quando acorda come toda a batatinha. Não sei, gente. Que frase? Sobre poder, sobre força, sobre cura da mulher. Nós estamos na Semana da Mulher. Eita, peguei, hein? A minha curta. é aquela clássica, né? Se você vive situações, se você não sai de doenças crônicas, se você repete padrões, alguém precisa parar essa porra. Essa é a minha frase. Tem alguma aí, amor? Essa frase é muito forte pra mim, eu diria. Não sei, eu não tenho uma frase. Tudo bem. Conhecimento é libertador. Miguel Talvez. Falabella. Tipo, a minha frase da batatinha é tipo Miguel Falabella. Então é isso, gente. A gente finalizou. Adorei. A gente gostaria de passar para vocês a nossa felicidade. Eu sempre fico muito feliz quando a Fernanda tá aqui. Eu sempre fico muito feliz quando vocês pedem que ela acompanhe as lives, tá? A gente vai bolar mais vezes isso aqui. Hoje vocês conspiraram para que as coisas para a coisa funcionasse. Luca tá pleno. Tá pleno, Thaís? Tá pleno. Tá pleno. Luca tá pleno lá, deitadão. Clara também, toda largada no colchãozinho dela ali. Tá tudo certo. Queria agradecer a todos vocês. Leidiane Delmontes, fala com a gente quer você com a gente. Maria Luísa, Bia, todos vocês estavam aqui. Giovana, Roseli, alunos, ex-alunos. E se fez sentido para vocês, agora a gente queria ver uma chuva de corações aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Subindo, tá? Paloma, vou compartilhar seu testemunho, hein, logo, logo. Obrigado a todos vocês. A gente tá muito feliz. E a gente volta na semana que vem. Beijo. Acompanhe meu Instagram que essa semana tem uma surpresa bem bacana pra vocês. Bem bacana. Como diz a cara, bem grandão. Bem grandão. Tá bom? Bom, manda um beijo pra galera. Valeu, gente. Obrigado, até mais. Até. Tchau. Olha, mozão, foi top, hein? Ó, em cima do horário.